Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Papo de Goleiro, o único canal totalmente dedicado aos goleiros. Nosso convidado de hoje é o goleirão do São Caetano, Célio Gabriel. Seja bem-vindo, Célio. Obrigado, satisfação enorme. Cris. Bem-vindo, galera. Célio, a gente andou pesquisando por aí e descobrimos que você jogou no São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians, nos três grandes. Faltou o Santos. Falta o Santos. Conta pra gente como é que começou a sua carreira de goleiro. Eu iniciei no São Paulo, né, como você disse, foi no Salão. Do Salão eu migrei para o futebol de campo. Fiquei um ano, de 99 até 2000. Aí tive o convite, fui para o Palmeiras, onde eu me profissionalizei. Posteriormente eu tive o convite para o Corinthians, onde eu fiquei em 2006 e 2007. Que bacana. E essa transição de sair do salão e ir pro campo? Muda muita coisa, né? Em termos de treinamento, inclusive. Para mim, particularmente, muda muita coisa, principalmente pelo meu biotipo, né? Sim. Eu sou muito alto, apesar de a gente achar que é a mesma coisa jogar o salão e jogar o campo. Eu praticamente não concordo, acho que tem algumas semelhanças, mas cada um tem a sua particularidade. E eu me encaixei muito melhor no futebol de campo. Eu tinha mais dificuldade no salão, pelo espaço, pelo meu tamanho em relação ao gol. Deveria ser mais fácil, mas para mim era mais difícil. Mas aí no campo eu me encaixei e sou feliz no gol de campo até hoje. Ah, que legal. Mas então essa adaptação não teve problema para você, foi tranquilo? Para mim foi... Não houve uma demora? Não. Para mim a adaptação foi mais difícil no salão, por conta do meu tamanho. As bolas geralmente eram mais curtas, a ação mais rápida. De início, quando você não trabalha muito, você tem uma dificuldade grande nisso. Confesso que isso também hoje me ajuda. Pela minha estatura, eu me considero um goleiro muito rápido. E creio que seja o mundo do futsal também. Mas a minha adaptação no campo foi muito mais fácil do que no salão. E cá entre nós, jogar campo é outra coisa, né? É mais gostoso, tem um glamour jogar campo, né? Assim, é complicado. Eu vou puxar pro meu lado, né? Eu particularmente prefiro o campo, mas acho que se a gente conversar com o Thiago da seleção de futsal, ele vai falar Sem que dúvida. o futsal é muito melhor. Mas eu acho que vai por pessoa. Vai né? por pessoa. Um cara que sempre jogou futsal, ele nunca foi pro campo, ele vai preferir o futsal. Sim, a vida claro. toda. Concordo. Mas você fazer essa troca, eu acho que o campo apaixona mais. Ainda mais pela minha adaptação, né? Com a minha adaptação, o meu progresso, você acaba ficando mais satisfeito, a paixão aflora mais, aquela velha história. Tudo que você consegue fazer com êxito te dá mais prazer, né? É natural do ser humano isso. Então eu confesso que pra mim foi muito mais prazeroso e é prazeroso até hoje. E quem foi o cara que te inspirou a ser goleiro? Poxa, aí eu uso uma linha de 3 goleiros. O Dida, o Tafarel e o Zete. Esses 3 são as minhas primeiras referências. Posteriormente, com a vinda de outra safra, eu tenho outra linha de referências. Mas as primeiras referências são esses 3. Lógico que tem os estrangeiros também, o Oliver Kahn, que dentro do teu perfil era um grande goleiro. Né? A gente tem bastante... Nós temos muitos nomes, mas os 3 primeiros, assim, as minhas 3 primeiras referências são esses 3. O Zete, o Tafarel e o Dida. Você tocou num ponto, você falou do Oliver Kahn, né? Como que você enxerga a diferença do goleiro brasileiro para o goleiro europeu, por exemplo? Você acha que existe alguma diferença em termos de treinamento, de postura? Ou você acha que a gente acho tudo igual ali? Eu acho que existe um processo de evolução, né? A nossa posição ela evoluiu muito, não tem como a gente fugir dessa linha de raciocínio. Né? O Oliver Kahn foi uma referência alemã da época. Hoje a referência alemã é outra. E se a gente for pegar o perfil de um e o perfil de outro, no meu ponto de vista, são extremos. Né? Então eu creio que é muito complicado a gente analisar nesse ponto. Eu costumo ver a evolução. Eu acho que se a gente for pegar a grosso modo, ao meu ponto de vista, o goleiro vai ser sempre, entre aspas, a mesma coisa, os mesmos fundamentos, a mesma técnica, a gente treina a mesma coisa,
mas sempre você tem que buscar um diferencial. Hoje as pessoas colocam o diferencial como jogar com os pés. O Buffon joga com os pés há muito tempo. Verdade. Mas a visibilidade para esse recurso na época, desde quando ele fazia, não era tão grande quanto hoje. É verdade. E você acha que o goleiro brasileiro demorou para se adaptar a esse tipo de jogo? Não. Eu não concordo, eu discordo. Júlio César para mim é uma baita de uma referência, apesar de muitos criticarem ele pelas últimas atuações dentro da seleção, mas ele para mim é uma demonstração da evolução. As pessoas colocam o Rogério Ceni também. Claro que o Rogério Ceni jogando com os pés, a reposição de bola dele é muito boa, batia faltas, era um goleiro diferente. Mas eu ainda vejo o Júlio César, em termos do fator jogar com os pés, mais à frente do que o Rogério. Ah, é? Eu acho. É interessante. Eu te perguntei isso porque eu lembro de muitas críticas em relação ao Marcos e o próprio Dida jogando com os pés. Né? A imprensa falava Cai em muito cima, que né? eles não sabiam. É. E realmente eles tinham dificuldade. principalmente o Marcão. É, o Marcos mais. O Marcos mais. Mas, O Dida... mas acho que é da safra, né? É, Se a gente for pegar... É que eles compensavam pelo outro lado. Né? sim, sim. Porque, na minha opinião, eu não sei se vocês concordam, muitas pessoas podem discordar. Acho que primeiro você defende. Claro. Você é um goleiro. Esse é o papel número 1. Claro que se você evoluir nesse processo, nesse diferencial, você vai ter um destaque a mais do que um outro que não faça. Mas o Júlio César faz isso há muito tempo, tanto que tem um lance dele no Flamengo, ele pega a bola, sai driblando todo mundo, chega praticamente no meio de campo e ainda com espaço mais de progressão. Se a gente pegar um pouco mais atrás, o Higuita da Colômbia fazia muito isso, né? Mas o Higuita tinha um parafuso a menos, né? Sim. É normal também, né? Todo goleiro Todo tem. goleiro tem, Ele né? devia ter um a mais. É normal. verdade. Agora você estava falando do Dida, né? Que o Dida foi um dos caras que te inspirou. Conta pra gente aquela história de quando você chegou no Corinthians, os caras te confundiram ali com o Dida. Como é que foi isso? Antigamente eu usava a cabeça raspada, né? Minha referência, o Dida sempre foi uma das minhas referências. Eu tinha a cabeça raspada. Acho que até a época, a grande maioria usava a cabeça raspada. Eu cheguei no Corinthians em 2006, aí eu tava no Parque São Jorge, eu tava de costas e tinha um garotinho, Dida, e eu andando e tal. Aí, um amigo meu falou, cara, eu acho que ele tá te chamando. Aí eu virei, olhei e falei, poxa, eu não sou o Dida não. Ele, pô, mas você é muito igual ele e tal. Pô, espero que eu faça jus a essa referência que você tá fazendo. Você não aproveitou, não deu um autógrafo? Qual o seu nome? Dida. Não fiz isso não tive coragem pra fazer isso não. Eu tenho um primo que é goleiro também, inclusive joga no Banespa aqui, é amador, né? E ele parece muito com o Rogério Ceni. Na verdade ele é uma mistura de Rubinho Barrichello e Rogério Ceni. Se ele estiver assistindo agora ele vai ficar pé comigo. Mas enfim, um abraço, Marcelo. Isso porque é primo, hein, galera? Imagina se não fosse. E ele um dia tava numa loja, um cara chegou pra ele e falou, pô, o menino tá querendo um autógrafo seu ali, né? Rogério Ceni. Aí ele pegou e falou, tá bom, pegou, deu um autógrafo pedindo que era o Rogério Ceni, cara. Célio, me diz uma coisa, você que jogou em vários clubes, muda muito o esquema de treinamento de um clube para o outro, de um treinador para outro, assim, a filosofia deles? Muda um pouco, eu acho que cada treinador de goleiro, cada preparador, ele segue uma linha de trabalho. Claro que se a gente for falar de fundamento, os fundamentos básicos, a gente vai bater sempre na mesma tecla, né? Punho, encaixe, cama completa. O básico, né, A saída de gol, a reposição de bola. Então, assim, se a gente for analisar grosso modo, a gente vai sempre realizar os mesmos movimentos. Mas tem um treinador que às vezes prioriza um trabalho mais de agilidade, outro trabalha mais a transferência de força e encaixa os fundamentos em cima disso. Eu confesso que sou muito grato, fui um cara abençoado e de sorte, porque consegui 3 escolas de referência de São Paulo, né? Então, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Então eu tenho um pouco de cada escola. Isso pra mim é um diferencial. Às vezes eu vejo um goleiro alto que num treinamento, até em jogo, tem dificuldade numa bola rasteira. Eu já não tenho essa dificuldade porque no Palmeiras eu fiz muito isso. Eu consigo fazer uma base muito baixa de perna, eu consigo
fazer a base com meus joelhos semiflexionados e minhas mãos quase chegarem ao chão. Claro que a minha envergadura também ajuda, mas é tudo isso oriundo de um processo de formação que eu tive, né? E também agora recentemente eu estive no Rio de Janeiro, também tive um processo de adaptação complicado, porque eu não estava acostumado à escola, à rotina de treinamento que difere um pouco, mas você se adapta. No final das contas, a língua do futebol é sempre a mesma, né? Você fez um belo campeonato. No Rio de Janeiro fiz, graças a Deus, aí eu fui abençoado, pude fazer um grande campeonato. Fui eleito em algumas mídias como o principal goleiro, né, o destaque. Em outras eu fiquei em segundo. Você concorreu, inclusive, para ser o melhor goleiro do campeonato, né? Isso, no site da federação, né? Ali eu fiquei em segundo, Ah, que legal. se eu não me engano. O Martim Silva ficou em primeiro. A mesma quantidade de jogos do Martim, porém eu fui analisado numericamente em 5 jogos e ele em 16. Então creio também que numericamente eu fiquei à frente dele. Então fizeram 2 seleções também. A dos grandes, onde o Martim ficou em primeiro, e a dos clubes de menor investimento que eles colocam lá, que eu fiquei na frente. Mas creio que se tivesse feito a análise toda, eu também tinha levado. Pelo papo de goleiro, você já está sendo votado como o melhor goleiro do Campeonato Carioca de 2016. Com certeza. Muito obrigado, eu agradeço. Você sempre foi goleiro? Ou você já chegou a jogar na linha antes de começar no salão lá no São Paulo? No futsal eu comecei na linha. Até creio, por conta disso eu não tenho tanta dificuldade com os pés. Isso também me ajudou um pouco, mas foi uma transição rápida também. Acho que eu joguei 1 ano na linha do salão, aí depois eu já fui pro gol. A dedicação é tudo no futebol, a gente sabe disso. E você é um cara que, quando você não está treinando no seu clube, você procura se exercitar de alguma outra maneira, treinar em outras coisas. Como que você avalia isso? Você acha que isso daí conta muito pro seu desempenho, para sua carreira como um todo? Eu acredito que sim, porque eu analiso que a profissão, a minha no caso, ela não é composta só do clube em si, da empresa. Eu acho que eu sou o maior responsável pelo meu instrumento de trabalho, que é o meu corpo. E eu, particularmente, a minha cabeça para mim é tudo. Eu sou um cara que me cobro muito, cresci assim e hoje acho que eu me cobro ainda mais, porque eu sei que uma desatenção minha, uma displicência minha, um descuido meu, eu posso estar prejudicando não só um clube em si, mas toda a minha carreira. Sem dúvida. Então eu me cuidei, eu acho que sim, eu acho que com isso eu estou sempre, digamos assim, um passo à frente, enquanto às vezes os outros estão descansando, dormindo, curtindo, de um jeito eu estou curtindo de outro, treinando. Eu praticamente, das minhas férias de 30 dias, eu tiro 1 semana só de descanso. Descanso assim, de bola, mas eu vou pra academia. Aí dá 1 semana, eu já volto a treinar. Geralmente treino na Fechando o Gol. Legal. Que é onde eu tenho o contato com o Zete, que considero ele não só um amigo, mas como um mentor, que eu converso muito, sugo muito dele, acho que... É o mestre, né? Exatamente. Você senta com ele, conversa 5 minutos, você aprende 1 ano de carreira. E o legal é que ele fala numa boa, né? Ele tá sempre aberto a ajudar. O Zete é um cara muito do bem, né? Ele é diferente. Além de ter muita história pra contar, muita experiência pra passar pra todo mundo, ele é um cara do bem mesmo, né? Sim. Célio, e o que você acha dessa história de altura para goleiro? Assim? Os clubes não aceitam goleiros muito baixos, né? Mudou muito, menos de né? 1,80, dos anos para cá, bem, né? Você não acha que o Brasil perde muito talento por causa disso? É uma linha que a gente tem 2 atenuantes, né? Eu não avalio um goleiro somente pela altura. Porém, a altura provavelmente pode favorecer para um goleiro. A gente não pode fugir dessa linha de raciocínio. Pelas medidas de um gol, é igual um exemplo. Eu tenho 1,96 m. Verticalmente parado, eu salto aproximadamente 50 centímetros. Então, assim, eu sou um cara alto e forte. Teoricamente, eu tenho que fazer menos força do que um goleiro mais baixo. E se a gente for puxar o processo de evolução dos jovens, a gente tem hoje jovens muito altos, né? Sim. A gente for pegar, tem garoto de 14 a anos geração que já tem
uma altura bem avantajada. Né? Com Mas certeza. eu não coloco assim os critérios favoráveis ou desfavoráveis quanto à altura. A gente tem goleiro de estatura mais baixa que faz um baita do campeonato. O Danilo da Chapecoense é um exemplo. O Márcio, no Atlético Goianiense, para mim é um exemplo. É verdade. O Márcio é próprio muito ágil, Arley. né? Sim. O Arley também, você citou o Arley, ele era rápido pra caramba. Aí você vai puxar, o Keylor Navas não é um goleiro muito alto. A gente tem referência, sim, do futebol, mas a gente tem que entender que não se resume só nisso, sabe? Eu acho que às vezes você pode pegar... Meu pai me ensinou que você não pode destruir o sonho de ninguém, sabe? Então, assim, se o garoto tiver 1,50 m e quiser ser goleiro, quem sou eu pra falar que ele não pode ser goleiro? Ainda mais, e você tem que tomar cuidado você. também com o que você fala com a criança. Né? Claro, É, pode- tem que ter um cuidado. com um adulto você já tem que tomar cuidado com o não, imagina com uma criança. A negação ela é muito complicada, a frustração Verdade. ela é muito complicada. Então assim, eu não considero a altura o primordial. Tem vários outros quesitos, sabe? Igual a gente falou. A parte técnica, a parte psicológica, a parte Então, física. por isso a minha pergunta, se o Brasil não perde talento, porque ele pode compensar de outra maneira, né? Perde não só o Brasil, mas eu acredito que muitos O mundo, outros né? países percam por conta disso. E a gente for pegar não é só no futebol, né? Aquela maneira de você pegar e falar, tem que ser assim, vai ser assim, não pode ser diferente. Você cria um perfil e se tiver um pouquinho fora daquele perfil, não presta. Joga fora, descarta. É ruim porque- isso. Exatamente, é igual, vamos supor, o basquete. Basquete subentende-se que o cara tem que ser alto, mas se o cara for baixo, bom. Quantos caras que jogam na Indy One, se eu não me engano, Indy One tem o The Professor, o cara joga muito. Por que ele não poderia jogar na NBA? Porque ele é mais baixo? Não sei. Verdade. É muito relativo, mas eu creio que existem bons goleiros, ótimos goleiros, excelentes goleiros com uma estatura mediana ou mais baixa. Não se resume só a estatura. O próprio Thiago do futsal que você citou, eu vi uma entrevista dele uma vez que ele comentou que ele falou, eu nem cheguei pro campo porque já me falaram que eu não tinha altura. Assim, Então eu pode ser que para me ele dei bem tenha no sido futsal. bom. É, Exato, é. pode ser que para ele tenha sido perfeito. Pô, fui pro futsal, me encaixei Fez a carreira lá. e a referência do futsal brasileiro é ele hoje. Assim como o Lavoisier. Lavoisier era um goleiraço. Exatamente. Também não era alto. Então, assim, como eu disse, é muito complicado, né? Mas não E a gente coloco nunca só viu também um goleiro, por exemplo, da sua estatura jogando no salão, né? não vê. Exato. não vê, Então, se a gente for partir para análise a grosso modo, a gente vai ver que tem disparidade em ambos os lados. É, Né? é verdade. Igual na natação. Por que um negro não pode nadar? Porque colocou na cabeça que o nadador tem que ser branco, porque geneticamente ele é melhor. Pô, não sei, eu nunca nadei, nunca tentei nadar, na verdade. Eu Exatamente. nunca me apliquei para isso, porque eu acredito que é a prática. A prática leva à perfeição. O cara treinamento. vai ser perfeito, Treino, independente treino. das características individuais dele, vai depender dele. Repetição, né? Você repetir, treinar, repetir. Agora, para uma criança que está começando hoje no futebol e que quer ser goleiro, por exemplo, a gente vê treinamento de goleiros na academia aqui do Zete, um monte de criança treinando e com sonho de ser jogador profissional. Que dica que você daria Para uma criança? para uma criança que está começando? Para uma criança ou para um pai? bem, Vamos lá, então pro pai primeiro. Não interfere na formação da criança. Deixa a criança se divertir, deixa ela despertar o interesse. Se ela quiser na segunda-feira ser goleiro, deixa. Na segunda ser atacante, deixa. Se na terça, quero ser Michael Phelps, quero ser um nadador. Deixa nadar, deixa a criança curtir. Não pode, na minha opinião, pular o processo de formação. A fase lúdica é muito importante para uma criança, onde ela desenvolve diversas habilidades motoras que são extremamente importantes, principalmente para um goleiro. A coordenação motora, na minha opinião, é um dos principais requisitos para um bom goleiro. Pô, legal você ter falado isso, É muito porque legal. eu percebo em algumas escolinhas de futebol que os instrutores estão proibindo os pais de assistir os treinos. É, justamente pelo fato do pai querer Exatamente, palpitar e falar, é verdade, tem acontecido muito isso mesmo. E tá dando muito resultado, Dá porque resultado. eles interferem demais. A Demais. pressão, né? Às vezes a gente acha que não, mas eu particularmente, se eu sei que o meu pai e minha mãe estão no estádio, meu pai e minha mãe estão aqui. Inconscientemente,
você fica mais, não vou dizer mais tenso, mas pô, você fica mais preocupado com a situação. Poxa, eu não posso... Não quero errar na frente deles. Exato, eu não quero envergonhá-los no momento. E, pô, imagina com uma criança, né? E o pai às vezes é muita emoção, né? Muito, né? É muita emoção. O pai é só emoção, né? A razão some nesse momento. Exato. Agora pra gente encerrar aqui, Célio, me conta um pouquinho aí do São Caetano. Como é que tá aí seus trabalhos no São Caetano? Como é que o campeonato começa quando? Ou já começou? Bom, no São Caetano eu só tenho a agradecer, né? Foi uma grande oportunidade. Para mim é um grande clube paulista. Apesar de hoje não estar jogando nenhum campeonato nível de cenário nacional, no caso o calendário CBF, nós estamos jogando a Copa Paulista, que nos dá a condição de ter a vaga para o ano que vem, da Série D ou da Copa do Brasil. Mas eu sou extremamente grato à oportunidade, a tudo que eu tenho encontrado em questão de estrutura do clube, de projetos, de pensamentos, de funcionário. Eu só tenho a agradecer e creio eu que grandes coisas estão por vir ali. Particularmente, eu tenho como objetivo permanecer no clube. Eu acho que é um clube que me proporciona tudo o que eu preciso. Presente, futuro breve e futuro distante. Legal. Em termos de projeção de carreira comigo e projeção do clube. A própria cidade, né, bacana de se morar. Bem estruturada, Claro, ajuda né? muito isso também. A gente sabe que São Paulo, querendo ou não, é um mercado de visibilidade muito grande para o cenário nacional todo. E eu estava no processo de adaptação de trabalho, porque como eu disse, cada profissional trabalha de um jeito, né? Sim. E o Francis tem uma linha de trabalho a qual, para mim, para o meu perfil, eu não vou colocar como perfeito, porque nada na vida é perfeito, mas o qual eu me encaixo assim, Muito bem. muito bem. Você pega e solta assim. Que legal. Puf, Isso é encaixa. importante. Isso. Porque, e como eu disse, assim, pela minha estatura, eu sempre priorizei a velocidade. Só que por conta disso, você acaba ficando forte. Não tem como o cara ser rápido sem ser forte. Então, e o trabalho do Francis é muito englobado em transferência, potência, força. Então, aliando tudo, para mim, acaba se tornando perfeito. Então, eu vejo assim progresso e constante evolução, dedicação, sempre evolução constante. Então, para mim, eu só tenho a agradecer a oportunidade e, como eu disse, é tudo que eu consigo enxergar, né? Então, eu acho que grandes coisas estão por vir dentro desse clube. Sem dúvida. E eu, assim, em nome do Papo de Goleiro, eu queria só desejar todo sucesso para você, porque você, além de ser um cara muito trabalhador, a gente sabe, a gente viu o quanto você é esforçado, dedicado, e isso é importantíssimo. Você também é uma pessoa do bem que merece tudo de bom. Então, te agradeço a participação. Muito obrigado mesmo, viu, Célio? Valeu, Célio. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, gostaria de pedir para que vocês acessem o nosso site, sigam as nossas redes sociais, fiquem ligados no nosso canal que a gente vai postar cada vez mais conteúdos interessantes para vocês, tá bom? Valeu, Papo de Goleiro fica por aqui. Um abraço. Fala alguma coisa. Alguma coisa? Fala baixo, pô. Alguma coisa? Alguma coisa! Baixo. Bota no vídeo isso aí. Não vou falar baixo agora. Alguma coisa! Vai na cabeça, viu? Não, tô brincando, eu vou falar assim tá bom? Fala alguma coisa aí, Celião. Alguma coisa. Alguma coisa também, ó. Tá vendo? Cris, por favor, faltou você. Por favor, falta você. Não, era alguma coisa. Você não falou.